o ano de 2017 está acabando. O mês de dezembro é uma época em que as pessoas tentam olhar para trás, ver as retrospectivas, o que fizeram no ano, o que deixaram de fazer, aí faz aqueles planos, aqueles projetos e tal. Muitos lamentam por não terem feito tudo o que queriam, outros, enfim, é um mês. O mês de dezembro é um mês em que as pessoas começam a se lembrar do que aconteceu no ano, principalmente o que aconteceu de ruim, reclamam e esperam algo melhor do ano seguinte. É sempre a mesma ladainha. Mas antes de falar o tema específico deste vídeo, eu gostaria de comentar um pouco a respeito deste vídeo que vocês estão vendo aqui. Virão também na descrição, talvez até na tela final, não sei. Que é a retrospectiva do YouTube 2017. E eu acredito que a maior conquista desse vídeo, da retrospectiva do YouTube, é a presença maciça de brasileiros, porque já é uma realidade. Que o Brasil é o segundo maior país do mundo na plataforma do YouTube, em vídeos, conteúdo, inscritos, enfim, tudo. E eu gostei, eu fiz questão de curtir esse vídeo não pelas músicas seculares, obviamente, ou então mensagens subliminares que apareceram, porque tem coisas no vídeo que eu não gostei, obviamente. Mas o que me fez curtir esse vídeo foi justamente o fato de finalmente os norte-americanos, Estados Unidos, no caso, que é o país sede do YouTube, finalmente reconhecer a importância do Brasil no cenário mundial do YouTube. Tanto que dos 240 canais que participaram do vídeo, pelo menos 12, ou até mais, não lembro, é do Brasil. Então realmente é um reconhecimento tardio, mas é um reconhecimento finalmente que ocorreu. Muitos de lá reclamaram, obviamente, mas é uma realidade. O Brasil é o segundo país do mundo, superado apenas pelos Estados Unidos, a dominar o cenário do YouTube. Mas esse vídeo fala sobre duas coisas especificamente, sobre o avivamento e a movida. Primeiro falarei sobre a movida. Na verdade, a movida madrilenha, como diz aqui na boa e velha Wikipédia, é um movimento surgido na Espanha em meados da década de 1970, ou seja, mais ou menos na época que eu nasci, ou logo depois que eu nasci, que fala um movimento no qual, após o final da ditadura Franco, o ditador espanhol Francisco Franco morreu, aí ocorreu uma explosão de liberdade, as pessoas começaram a sair na rua, beber até cair, usar drogas, tudo. Então, diz assim o seguinte, o movimento, nesse período, a noite madrilenha, no caso de Madrid, capital da Espanha, foi muito ativa, não só pelas saídas da juventude, mas também por causa de um interesse em comum nas chamadas culturas alternativas subterrâneas. Ou seja, foi um período de extrema liberdade, assim, no sentido mundano do termo, parecido com o que ocorreria no Brasil cerca de 10 anos antes, em 1985, quando terminou a ditadura militar no Brasil. Em 1985 houve a explosão do rock nacional, a censura teoricamente acabou, enfim, houve uma libertinagem desmedida e descarada, em comemoração ao fim da restrição às liberdades. Então ocorreu um avivamento ao contrário. Então, tanto a movida madrilenha quanto a explosão do rock brasileiro na década de 1980 foram avivamentos ao contrário, no qual as pessoas estavam cansadas de serem oprimidas, de serem escravizadas de uma certa forma pela ditadura, e quando finalmente a democracia foi implantada, houve aquela coisa assim, aquela explosão, agora eu posso fazer o que eu quiser, e aí bebe, usa drogas, tal, faz sexo, enfim, acontece tudo quanto é tipo de libertinagem. E um avivamento, ao contrário do que muitos pensam, não tem a ver com falar língua estranha, dançar, virar cambalhota, fazer um monte de coisa na igreja, mas tem a ver com uma mudança de vida, com uma consciência de que o ser humano é pecador, depende de Deus e precisa ser restaurado
por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, e para poder, aí a pessoa, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ela recebe o Espírito Santo e passa a ser esclarecida por Ele, pelo Espírito Santo no caso, para que tenha uma vida de acordo com aquilo que Deus deseja para cada um de nós, porque somente Deus, por ser eterno e nos conhecer desde nós nascermos, sabe o que é melhor para nós. Então, antes de você escolher entre a movida, entre o tal avivamento ao contrário, né, e o verdadeiro avivamento, que é a busca por Deus, busca por santidade, consagração e tudo mais, por uma vida de acordo com aquilo que Deus nos deixou em sua palavra, na Bíblia Sagrada, vejam o que Deus nos diz por meio desses textos. Primeiramente o de Joel, do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, que é a profecia a respeito do que aconteceria lá em Atos 2, quando descia o Espírito Santo. E há de ser que, deixa eu mostrar aqui, peraí. Profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Então, repito, avivamento não tem a ver com dom de línguas, não tem a ver com batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como dizem no meio pentecostal, mas tem a ver com mudança de vida, com transformação, com novo nascimento, com regeneração espiritual. E o mesmo Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, durante a conversa com a mulher samaritana, previu o seguinte, complementando esse texto de Joel. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E quanto às pessoas que preferem a movida, seja a movida dos anos 70, a explosão cultural dos anos 80, ou qualquer coisa semelhante, que muitos estão preferindo trazer de volta para os dias de hoje essa movida. Na música, nas artes, tanto que existem tantas polêmicas, como a polêmica do Queer Museu, a polêmica do homem pelado na frente das crianças. Enfim, as pessoas estão perdendo completamente os limites da arte e não sabem mais quais são os limites da arte. A arte realmente tem limites, sim, tem limites, e esses limites são difíceis para a palavra de Deus, só que as pessoas estão perdendo completamente disso, essa noção disso. Então aí essa falta de limites dentro da arte está sendo apenas um dos fatores que fazem com que as pessoas percam, tentem trazer de volta a movida, pelo menos o espírito da movida, para a década de 2010, para o final da década de 2010 no caso. E quanto àqueles que pensam assim, infelizmente eu não tenho uma boa notícia. Vocês precisam mudar se não quiserem sofrer as consequências disso. Está aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 8. Muitos podem interpretar isso aqui como uma ameaça, mas na verdade é apenas o que o ser humano faz de ruim acaba acarretando consequências para si mesmo e para as outras pessoas. É a lei chamada lei do retorno. Vejamos o que diz aqui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, não se trata de castigo de Deus. Não é Deus que está castigando o ser humano. O próprio homem que está sofrendo as consequências do seu erro. O homem faz más escolhas e essas más escolhas levam o ser humano a sofrer as consequências dos seus erros. Então Deus deseja que o ser humano se converta, deseja que o ser humano se arrependa, mas se ele não se arrepender, obviamente as consequências virão e não serão boas. E como diz o apóstolo Paulo também aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 12 e 13.
E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. E, e realmente esse texto comprova também, além do texto de Gálatas, que se a pessoa escolhe a mobília, se a pessoa escolhe a libertinagem, o caminho da libertinagem, do hedonismo, do carpe diem, enfim, se a pessoa escolhe fazer o prazer, até no mais poder, se a pessoa escolhe viver intensamente, da pior forma possível, no momento presente, alegando que a vida é uma só, a juventude é curta, a pessoa acabará sofrendo consequências. Em vez da pessoa aproveitar a juventude da maneira certa, aproveita da maneira errada, achando que quando tiver velho não poderá mais fazer isso e tal. Mas aí, se a pessoa muitas vezes acaba morrendo antes. Muitos tentam gozar a juventude da pior maneira possível, mas acabam morrendo antes, por causa das próprias consequências dos seus erros. E, e tudo o que está acontecendo à nossa volta está previsto na palavra de Deus, está de acordo com as profecias bíblicas, inclusive no livro de Apocalipse, que eu usarei para encerrar esse vídeo, que demonstra, né, o quanto o mundo à nossa volta, essa nova movida que está ocorrendo no mundo, está dentro das profecias bíblicas. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, no final do relato da visão de Pedro, João, no final da visão, logo após ver tudo o que aconteceu no mundo, que aconteceria no mundo futuro, após receber a visão de Deus, de Jesus Cristo, no caso, ele, ele recomendou o seguinte, lá no Apocalipse 22, versículo 11: Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. É claro que com relação a ser injusto, ser sujo, é uma ironia, mas se você tem tempo, ainda temos tempo, é, ainda o arrebatamento ainda não aconteceu, ou como dizem alguns, a porta da graça ainda está aberta, então ainda dá tempo de você se arrepender, de você render-se a Cristo, porque chegará uma época que não haverá mais tempo. Então, se você é justo, busque cada vez mais a justiça. Se você é santo, busque cada vez mais a santidade. Viva de acordo com a vontade de Deus, que você receberá no céu o galardão por sua fidelidade. Que a vitória não será sua, a vitória será de Deus, porque o Espírito Santo foi mandado por Jesus Cristo para aconselhar você, para orientar você em tudo, para consolá-lo, tudo, e fazer você prosseguir na carreira cristã. Ele que permite que você tenha vitória. A vitória não vem de você, a vitória vem de Deus. Então, que esse vídeo possa fazer diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, adicione os favoritos, inscreva-se no meu canal e que você reflita muito bem a respeito de tudo isso, não somente nesse final do ano, mas em todos os demais momentos da sua vida. Que Deus abençoe e até de repente, se quiser.